Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil de hoje. E hoje nós estudaremos os direitos da personalidade. Antes de entrar, todavia, no estudo dos direitos em si, eu gostaria de fazer com vocês alguns comentários a respeito do contexto histórico, da titularidade e das características comuns a todos esses direitos. Lembre-se das aulas passadas em que nós falávamos sobre personalidade jurídica, que toda pessoa tem personalidade e apenas a pessoa tem personalidade. Seguindo esta linha de raciocínio, eu acrescento: quem tem personalidade tem direitos da personalidade. Então, se eu sou pessoa, eu tenho direitos da personalidade e apenas as pessoas os têm. Nesse contexto, diferentemente dos direitos patrimoniais, os direitos da personalidade independem da celebração de um contrato ou de qualquer negócio jurídico para conferirem direito ao seu titular. Basta, portanto, que eu seja pessoa para que eu tenha direitos da personalidade, como, por exemplo, direito à vida, direito à imagem, direito à honra. Prosseguindo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre os fatos históricos que culminaram no reconhecimento da existência de direitos inerentes à pessoa, direitos da personalidade. Um deles é o cristianismo, de acordo com o qual o homem é a reprodução da imagem e semelhança de Jesus Cristo. Desta forma, o humano tem um quê de sagrado e por isso merece e precisa ser protegido. Outra linha é a do direito natural, que reconhece a existência de direitos inatos ao ser humano e que, portanto, nasceriam com a pessoa independentemente do reconhecimento do Estado, independentemente da criação de leis e independentemente da própria existência e da própria noção de Estado. E, por fim, a corrente filosófica do iluminismo, que recolocou o ser humano, a pessoa, no centro das relações, em detrimento também do próprio Estado. Essas três correntes culminaram e proporcionaram o reconhecimento e a valorização dos direitos da personalidade. No Código Civil de 2002, a regulamentação dos direitos da personalidade estão estampadas a partir do artigo 11º e seguintes. E são poucos artigos que falam aí sobre os direitos da personalidade. Diz a doutrina acerca disso que desnecessário abordar todos os direitos da personalidade na legislação, porque eles são infinitos e impossível de serem exauridos dentro de uma lei. E outra parte da doutrina também afirma o seguinte, que houve uma proteção bastante tímida, mas todavia já valorosa, uma vez que o Código Civil de 16 sequer mencionava a existência de direitos da personalidade. E aqui eu retomo a vocês aquilo que eu disse lá nas primeiras aulas, que o Código Civil de 2002 trouxe a pessoa para o centro do direito, na tentativa aí de despatrimonializar e sim de humanizar o direito civil. E eu passo agora ao estudo das características comuns a todos os direitos da personalidade. A primeira delas é o caráter absoluto. Dizer que o direito da personalidade é absoluto significa dizer que ele é oponível erga omnes. Ou seja, em outras palavras, significa que ele pode ser alegado, oponível contra todas as pessoas. Vejam comigo, quando eu celebro um contrato de locação de um imóvel com determinada pessoa, aquele contrato rege as relações entre mim e a outra pessoa, locador e locatário. Já nos direitos da personalidade, independe da celebração de qualquer negócio jurídico para que eu possa buscar a defesa e a proteção do direito da personalidade contra qualquer pessoa e não contra uma pessoa específica. Portanto, a relação jurídica nasce toda vez que alguém ousar ou ameaçar violar o meu direito da personalidade, mesmo que eu não tenha qualquer vínculo jurídico prévio com esta pessoa. A segunda característica é a generalidade, algo que eu já venho falando bastante para vocês durante esta aula, né? E significa que todas as pessoas têm direitos da personalidade, né? Já disse amplamente a vocês, basta ser pessoa para que eu tenha direitos da personalidade. A terceira característica é a extrapatrimonialidade. Ou seja, os direitos da personalidade, eles não possuem cunho, não possuem conteúdo patrimonial. Vejam, eventualmente eu posso até mensurar economicamente alguns direitos. Alguns me proporcionam isso até de certa forma, de modo até tranquilo, como por exemplo os direitos autorais, mas a maioria dos direitos da personalidade não possui valor econômico. E o exemplo clássico, que cabe em quase todas as características e que eu gosto muito de usar porque é bem fácil de compreender, é o direito à vida. Veja, a vida não tem preço, eu não consigo mensurar o valor de uma vida. Então, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais. A quarta característica é a indisponibilidade.
A indisponibilidade implica na impossibilidade de venda, cessão, doação ou mesmo renúncia do direito da personalidade. E eu retomo mais uma vez o exemplo à vida. Eu posso doar a minha vida para alguém? Não posso. Eu posso ceder, transferir? Não posso, né? E isso ocorre com todos os direitos da personalidade. Todavia, alguns admitem a cessão temporária do uso de direito da personalidade. Eu tomo como exemplo aqui uma modelo que faz uma campanha fotográfica ou um desfile. Ela está cedendo temporariamente o direito de uso da imagem dela para aquela campanha mediante um cachê ou uma remuneração. Todavia, quem continua sendo a titular do direito da personalidade, do direito à imagem, continua sendo a modelo. Ela cedeu temporariamente o uso de algumas reproduções da sua imagem. A quinta característica é a imprescritibilidade. Significa dizer, portanto, que não existe um prazo para o uso, para o gozo do direito da personalidade. E tampouco ele prescreve, ele não está vinculado a qualquer noção de tempo. Porque são inatos à pessoa humana e vão existir durante toda a sua vida e, em algumas vezes, até após a morte. Mas a gente tem que prestar atenção que o que prescreve é o direito à reparação no caso de violação, no caso de dano ao direito da personalidade. Ou seja, o direito da personalidade não prescreve, mas a reparação pela violação, sim, tá bom? A sexta característica é a impenhorabilidade. Significa, portanto, que eu não posso penhorar o direito da personalidade. Ou seja, posso penhorar a vida de alguém por uma dívida? Posso penhorar a honra de alguém? Não, né? O que eu posso, porventura, penhorar é o pagamento, o honorário pela cessão temporária de uso de algum direito, né? Como no caso aí, mencionei a vocês a modelo, né? Imaginemos também uma cantora que vai fazer um show e ela tem uma dívida. É possível a penhora dos valores que ela receberia, do cachê que ela receberá, né? Pela realização deste show, para pagamento da dívida, mas jamais vai ser possível penhorar a voz dessa cantora ou a imagem daquela modelo, mas sim o cachê pelo pagamento, né, do serviço ou da cessão temporária do uso do direito da personalidade. E por fim, a sétima característica é a vitalicidade, ou seja, os direitos da personalidade são vitalícios. Eles são inatos à pessoa, né? Nascem com a gente e nos acompanham durante toda a nossa vida, inclusive após a nossa morte, né? O direito à vida se extingue com a nossa vida, né? Se extingue com a nossa morte, perdão. Mas imaginemos o direito à honra. Mesmo depois que a gente venha a falecer, a gente tem direito à proteção à nossa honra. O direito ao corpo morto, né? O direito ao cadáver também é um direito que existe após a nossa morte. Então, ser vitalício significa que os direitos da personalidade vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, do início ao fim, e que alguns deles ainda vão persistir, ainda vão existir após a nossa morte. Na próxima aula nós entraremos então na classificação dos direitos da personalidade e estudaremos um a um. Encontro vocês na próxima aula. Até mais!